Nosso primeiro assunto, nessa noite de sexta-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que o resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que chancelou a parcialidade de Sérgio Moro na condenação de Lula, no caso do triplex, deixou Lula emocionado. E continuou, aspas, espero que isso sirva de lição para que nunca mais se use o sistema judicial brasileiro para influenciar a política, que a gente aprenda com o que aconteceu. Haddad foi outro a celebrar o resultado, aspas também. Conclusão, a eleição de 2018 foi fraudada por Moro. Agora o PT tem a expectativa, já fechei as aspas, agora o PT tem a expectativa de que a suspeição de Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá, claro, seja aplicada pelo Supremo Tribunal Federal a todos os outros processos contra Lula em que o ex-juiz atuou. Apesar da decisão da Corte, que na quinta manteve válido o julgamento da parcialidade do ex-magistrado, a suspeição ainda segue valendo apenas para esse processo do triplex do Guarujá. Embora já com maioria formada, a análise do tema ontem foi suspensa por pedido de vista do ministro Marco Aurélio Mello. E a sessão foi encerrada, a gente acompanhou aqui juntos, em meio a uma discussão entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos relembrar. Bom, se falou em conflito de competência entre a turma e o plenário. Não sei como que isso se faz. Há meios de trazer o tema para o pleno. Eu propus inicialmente, no caso da suspeição, esse encaminhamento e fiquei vencido. E nós nos submetemos a isso. O conflito não foi entre a turma e o plenário. O relator e a turma. Também eu quero aprender essa fórmula processual. A fórmula processual é: se os dois órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro. Quem tem que decidir. Depois me diga. Bom, talvez exista. Eu queria. Talvez exista no. Eu estou argumentando juridicamente, não precisa vir com grosserias. Nós estamos. Não, talvez isso exista no Código do Russo. Aqui não. Nunca vi isso. Não, existe no Código do Bom Senso e do respeito aos outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. E não Acabei de provar que o órgão que tinha competência para isso era a turma. Não sei. Não isso. Mas depois da vista, cada um coloca o seu ponto. Se o relator afetou ao pleno, é para o pleno. Vossa Excelência sentou em cima da vista 2 anos e se acha no direito de depois ditar regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Deixa eu exercer. Eu concedi a palavra a todos. O moralismo é... Eu concedi a palavra... Nada de moralismo, é só respeitar... É a pátria da imoralidade. Vamos lá. Eu concedi a palavra a todos. Agora vou exercer exatamente a minha presidência. Eu encerro a sessão e marco para na quarta-feira o voto do ministro Marco Aurélio. Depois eu votarei. E acha que pode ditar regra para os outros. Vossa Excelência perdeu. Me perdoe, não gosto de caçar palavras de ninguém. Não gosto de caçar palavras de colegas, mas está encerrada a sessão. E exigir do ministro Fachin. Ontem a gente acompanhou juntos ao vivo, aqui o Augusto chegou até a comentar a discussão que teve, o Augusto até chamou também de confissão, vai falar mais hoje sobre isso, entre o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Ricardo Lewandowski. Essa outra discussão aconteceu mais para o fim da sessão, a gente viu até o presidente do Supremo encerrou a sessão do dia com esse bate-boca entre o ministro Gilmar Mendes e também o ministro Luiz Roberto Barroso. A gente começa a nossa rodada de comentários hoje com Brasília, José Maria Trindade. Boa noite, Zé. A sexta-feira chegou. Pois é, e você conduziu a nave muito bem e está tendo muito menos trabalho do que o professor Luiz Fux, daquela escolinha do Supremo Tribunal Federal, né? Muito boa noite, Adriana, boa noite, compadre Augusto, boa noite, Fiuza, boa noite, Ana, boa noite a todos. Pois é, olha, é a Suprema Corte do país, o mais alto grau de jurisdição do país, e se envolve em debates assim, de autoritário, de Vossa Excelência está querendo dar lição no outro, né? Quer dizer, está muito difícil a convivência. E vem confirmando que o Supremo Tribunal Federal se transformou mesmo num parlamento, num partido de oposição e há uma pequena divisão ali interna entre os integrantes.
não só pelas divisões lógicas das ideias, não mais se repara a Constituição, mas as ideias, mas também as posturas do Supremo Tribunal Federal vem chamando a atenção. No mérito é o seguinte, olha, as turmas foram criadas exatamente para desafogar o plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas não se pode dizer que as turmas substituem o plenário do Supremo Tribunal Federal. Ficou-se entendido também que os presidentes de poderes seriam julgados pelo plenário do Supremo, o plenário do Supremo, que é o pleno dos 11 ministros. E as turmas ficariam os deputados, senadores, enfim, todos que têm foro especial. O Lula não tem nem foro especial e ocupou tanto espaço no Supremo Tribunal Federal. Mais do que se fosse presidente, mais do que se fosse deputado. Eu não tenho notícia de nenhum deputado ocupando tanto espaço de julgamento assim no Supremo Tribunal Federal. A ideia desse julgamento de ontem era tirar o corpo presente da sala, acabar com essa história de Lula no Supremo Tribunal Federal. E eles tentaram, jogaram 14 processos, 14 pedidos, apelações, embargos da defesa do ex-presidente Lula. Jogaram, arquivaram, né? E os dois principais, que é essa história aí do Sérgio Moro e do cancelamento de 4 processos com 2 condenações em segunda instância, uma em terceira já chegando no Supremo, para se ter uma ideia que é esse caso do triplex, né? Então, como ficou? O julgamento não conseguiu varrer porque o Marco Aurélio pediu vistas ao processo, ninguém sabe por quê. Já há uma decisão. São 7 ministros dizendo que o Moro é parcial. Olha, eu não imaginava que o Supremo tivesse tanta coragem. Soltar o ex-presidente Lula, para isso, deixou fora da cadeia vários bandidos que não foram condenados em segunda instância, né? Então, hoje, por conta do Lula, a prisão só se dá depois do transitado em julgado, ou seja, depois do quase nunca. Para a ideia geral do cidadão, do povo brasileiro, é o seguinte: a prisão se dá logo depois do cometimento do crime. Para o cidadão é o seguinte: cometeu um crime, chega a polícia, coloca o cara no camburão, liga a sirene, sai, aí todo mundo imagina, foi preso. Não, ele chega na delegacia, já tem advogados lá, se ele tiver dinheiro para pagar, aí tem um habeas corpus, tem uma audiência e ele vai para a rua. E só é preso se ele for condenado, se não prescrever, depois do transitado em julgado. Isso em decorrência do Lula. E agora, veja bem o que o Supremo fez. Tornou o Moro um parcial. Um parcial. Isso é a pior situação que se pode imaginar no mundo jurídico. O jurídico é um mundo. Esse mundo jurídico não admite o carimbo, né? A condenação de parcial. E o Moro é assim. Isso, meus senhores, abre a possibilidade de condenação do Moro. Condenação por crime de responsabilidade. E até de ressarcimento por 580 dias que o Lula ficou preso. Veja como a coisa virou de cabeça para baixo. Veja se o Augusto não tem razão quando ele fala do tal faroeste brasileiro, onde o mocinho é preso e o bandido fica com a chave da cadeia. Então, o Supremo, esse julgamento fica, assim, na história do Supremo Tribunal Federal como uma mácula, uma mancha. Pois é, a gente segue falando sobre essa sessão, foi ontem e ainda repercute bastante de Brasília. Augusto, a gente segue agora para o Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza já com a gente. Bem-vindo, Fiuza! Alô, Adriana, Ana Paula Henkel, Zé Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, não esqueci de ninguém na nossa ilustre bancada e a você que nos acompanha. Bem, o que nós estamos vendo, as imagens que nós estamos enxergando, é a imagem de uma várzea, né? De uma várzea. Esse tipo de discussão sentou em cima. Como assim? Eles são tão eruditos, eles são tão impertigados ali naquela retórica, naquelas terminologias. E quando, quando o apito soa para o futebol de várzea, canelada. Sentou em cima, o outro chamando o outro de xerife.
autoritário. Daqui a pouco alguém chama alguém de corrupto ali. Vamos ver, vamos avaliar. A gente só fala aqui do que a gente vê. E o que a gente está vendo são ministros despreparados, principalmente pelo fato de que não sabem ler o próprio regimento da instituição. Então, como esses ministros estão agindo para uma interpretação rocambolesca do direito que resultou na liberação do maior corrupto da história do país, na habilitação dele para concorrer à presidência, esse é o resultado. Eles não falam nos crimes, os crimes não são negados, mas está inocentado o Lula. Isso foi uma interpretação deles ali, rocambolesca, barroca, criativa, não foi? Eles não sabem nem ler o regimento. Você vê, aquela discussão, aquele bate-boca, aquele arranca-rabo ali que a gente viu, isso aqui a gente não está adjetivando, não. Isso foi o que a gente viu. Né? Suas eminências que não sabem se comportar. O presidente da corte não consegue mediar. O presidente da corte, Luiz Fux, não consegue nem mediar a conversa porque eles batem boca por cima do presidente. É essa corte. Como é que o Supremo Tribunal Federal, como é que os 11 integrantes querem não ser considerados uma vergonha aí pelas redes sociais, como aparece na hashtag? Essa cena é vergonhosa, eles não acham, não? Mas é. Então está lá o presidente da corte que não consegue mediar um conflito entre ministros que não sabem ler o regimento, que não conseguem chegar a um acordo elementar sobre os ritos internos da corporação da casa. Nós vimos também o presidente com grandes dificuldades para trazer a participação da ministra Rosa Weber, que é a Dilma Rousseff do STF. Eu não sei se são 11 Dilmas, mas pelo menos a Rosa Weber é uma Dilma Rousseff, com certeza. Né? Aquela dificuldade, isso tudo transmitido, né? Isso tudo é público. Então, eles são muito desenvoltos nas lives, em que eles fazem discursos contra A, contra B, assumem o seu papel de partido político, mas na hora ali do funcionamento da instituição da máxima corte judiciária, uma ministra que não consegue nem se conectar. Hoje em dia, é remoto, então a ministra precisa saber se ela está sendo vista, ouvida, e ela não conseguia saber, e o presidente não conseguia se conectar. Agora, Adriana, sobre esses bate-bocas é o seguinte, nós vimos ontem uma outra cena eloquente, que foi o ministro Ricardo Lewandowski defendendo a corrupção. Ele vai dizer que não, que ele não defendeu a corrupção. Quem disse isso foi o ministro Barroso. O ministro Barroso interpretou, e eu estou aqui repetindo, que, no entender dele, aquele ponto de vista sanciona a corrupção, porque o ministro Ricardo Lewandowski estava dizendo que a Operação Lava Jato resultou... Ele sacou um estudo, tem sempre um estudo, vocês já repararam, né? Não é só, né, para Lava Jato, para pandemia, para vacina, para remédio. Tem sempre um estudo à mão, né, para você dizer o que você quer dizer. E ele estava dizendo que o maior assalto aos cofres públicos da história do país, né, foi, na verdade, né, quer dizer, a operação que desbaratou isso foi que lesou a economia do país. Isso é um escândalo. Agora, para encerrar, o ministro Barroso estava tão preocupado fazendo essa afirmação indiretamente de que o ministro Lewandowski estava, de alguma maneira, defendendo a corrupção. O ministro Barroso votou também a favor, na prática, da extinção da punição ao Lula. Se o ministro Barroso acha que houve, de fato, um grande escândalo de corrupção, a ponto dele chegar para um colega e insinuar que o colega está defendendo a corrupção, por que ele votou, sabendo que ele ia habilitar politicamente aquele que será candidato a presidente da República no ano seguinte, por que ele resolveu, então, votar a favor daquela manobra, daquele casuísmo que inocentou o principal personagem desse assalto? Então, Adriana, eles
só conseguem se unir de fato quando se trata da religião antibolsonarista. Eles atualmente vivem para isso. Ok, é o nosso primeiro assunto, nossa primeira rodada dessa noite. A gente segue agora do Rio de Janeiro, então. Lá para os Estados Unidos, a gente quer ouvir também a opinião da Ana Paula Henkel sobre essa polêmica sessão que então entra para a história, como o Zé Maria falou, né, Ana? E que segue causando seus reflexos. É isso. Boa noite, Adriana. Boa noite, Zé. Boa noite, mestre Augusto, parceiro Fiuza e nossa audiência aí que hoje também deve estar bem decepcionada, assim como nós estamos, né? A corte mais alta do nosso país, que deveria salvaguardar nossa Constituição, manter o que está escrito na nossa bandeira, né? A ordem e o progresso, passa longe disso. Interessante, Adriana, nós estamos aqui falando de uma sessão onde os ministros da Suprema Corte aí definiram, né, já bateram o martelo, apesar do pedido de vistas, já há votos suficientes para que Sérgio Moro seja considerado aí parcial. Agora, é engraçado, Adriana, vendo a ficha corrida, né, de Gilmar Mendes aqui, como ele nunca se declarou parcial em absolutamente nenhum caso que chegou no STF. Eu sempre falo, sempre leio aqui a lista de habeas corpus do ministro Gilmar Mendes ao longo aí dos anos da Lava Jato, a quantidade de corruptos que ele soltou, dois habeas corpus em 48 horas para a mesma pessoa. Eu não vou chatear mais uma vez o nosso ouvinte com aquela lista. Mas é interessante, Adriana, que o ministro Gilmar Mendes, quando ele soltou o Eike Batista, ele não considerou nem um pouco, né, que a esposa dele trabalhava exatamente no escritório que defendia os interesses do empresário. Ele também foi acusado, né, de nepotismo, né, de colocar a enteada no gabinete do então senador Demóstenes de Goiás, aquele que foi preso por sonegação fiscal. Isso aí também é completamente empurrado para debaixo do tapete. E em relação ao Aécio Neves, ele também nunca se declarou suspeito ou, ao menos, parcial para entrar em qualquer mérito ali de qualquer caso que envolvesse o Aécio Neves. Inclusive, Adriana, eu estava buscando aqui no histórico desse caso de 2017, né, do inquérito ali do Aécio Neves, que estava nas mãos do Fachin, e a PF viu ali, percebeu, e tem provas disso, 43 ligações, Adriana, entre Aécio Neves e Gilmar Mendes. Uma dessas ligações, inclusive, foi no dia que Gilmar Mendes acabou suspendendo o depoimento do Aécio Neves no inquérito que investigava o deputado. Então, a gente não vê essa mesma suspeição aí por parte de vários ministros, né? A gente sabe que Ricardo Lewandowski tem uma relação estreita com a família de Lula, com Lula, e como o Fiuza muito bem colocou, acho que uma das falas de toda a sessão de ontem que acho que mais chocou foi exatamente Lewandowski aí defendendo a corrupção. O bom português é esse, dizendo que a Lava Jato é culpada aí, né, pela grande perda de empregos em vários setores no Brasil, sendo que foi exatamente a corrupção que acabou colocando essas empresas no buraco. Ainda bem que tivemos a Lava Jato, pelo menos esse legado ele chegou para abrir os nossos olhos, e eu acho que ele não vai embora, Adriana. O brasileiro não quer mais o Brasil de antes da Lava Jato. A gente vai ter que continuar fazendo uma pressão, porque o legado está aí. A gente não quer mais voltar ao Brasil onde a coroação da impunidade era absolutamente todos os dias, né? A gente via isso aí todos os dias, e veio a Lava Jato, deu um banho de justiça no Brasil. A gente não quer mais o Brasil de antes da Lava Jato. E sobre esse barraco aí, Adriana, para finalizar o meu comentário inicial, sobre esse barraco que a gente viu na sessão,
a nossa corte mais alta aí do Brasil, uma corte que deveria ser constitucional e passou a ser uma corte criminal. Parecia um daqueles programas de TV, sabe, Adriana, onde existem várias pessoas trancadas numa casa. Parecia aquilo. O único problema, e que pena, é que a gente não pode colocar um deles no paredão e eliminar um por semana. Bom, a gente já volta a ouvir a Ana lá nos Estados Unidos. A hora que eu passei a palavra, acho que eu esqueci de falar boa noite. Então, boa tarde, bem caprichado para Ana nos Estados Unidos também. E aquele boa noite todo carinhoso. Bem-vindo, Augusto Nunes, sua vez. Boa noite, Adriana. Boa noite, compadre Zé, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula. A diferença entre essa discussão e os bate-bocas de botequim é que no botequim ninguém diz data vênia antes de ofender o outro, nem chama de Vossa Excelência. Eles fazem isso. Eu queria formular com mais clareza uma constatação que eu fiz ontem sobre o Lewandowski, para que todo mundo entenda. O Lewandowski deixou claro que o combate à corrupção não pode prejudicar a economia do país. Então, o raciocínio que ele faz é o seguinte. Primeiro, quem paga todas as contas, vamos deixar claro aqui, esse não é o raciocínio que ele faz, são os pagadores de impostos. Como uma parte desse universo imenso trabalha em empreiteiras, ele acha que, por terem o salário mensal garantido, esses funcionários, a empresa não pode ser punida por corrupção. Então, ele diz o seguinte, é uma adaptação ao Brasil moderno da frase com que os eleitores do Maluf justificavam o voto no candidato. Assim, rouba, mas faz. Roubam, mas empregam as empresas. Ao mesmo tempo, ele e a maioria dos ministros do Supremo acham que o combate à pandemia pode ignorar até o risco de falência econômica do Brasil. Então ele acha que o combate à pandemia é que é importante. Combate à corrupção é desimportante. Também queria lembrar que no meio desse bate-boca, logo depois do trecho que encerrou a transmissão, o Gilmar Mendes disse a seguinte frase: o moralismo é a pátria da imoralidade. É aquela frase de um advogado é parecido com aquela frase de um advogado da minha cidade, que no meio do pronunciamento dele no júri, qualquer que fosse, ele dizia: nem tudo é nada, nem nada é tudo, nem nada é tudo em matéria de principalmente. É tão importante quanto essa frase aí do Gilmar. O moralismo é a pátria da imoralidade. Então eu posso constatar que a pátria da moralidade é o imoralismo que marca o comportamento do ministro Gilmar Mendes. Deve ser por aí. Vamos lá. Todos são inocentes nesse projeto desse processo sobre o triplex do Guarujá. Até o Léo Pinheiro, que confessou a culpa. Não adianta confessar. Você vai para essa turma e diz: olha, eu cometi crime, sim. Não cometeu. Porque como o Sérgio Moro queria punir o Lula, ele inventou o que você está confessando. Vê o grau de surrealismo que estamos atingindo no STF. Os juízes do STF decidiram também que estão sob suspeição ou devem ser considerados parciais os desembargadores do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que avalizaram a decisão do Moro, e também os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Não foi só o Moro. Agora, os advogados do Lula querem estender essa parcialidade ao caso do sítio de Atibaia, tentando provar que o sítio onde o Lula ficou 111 fins de semana não era dele, era de um amigo dele. Só que esse processo, quem tomou a decisão final foi a juíza Patrícia, se não me engano, Hart, né? Então, o que é que tem que ver a suspeição do Sérgio Moro, que não devia existir? Gabriela, né? Gabriela Hart. O que tem a ver
o que a punição do Sérgio Moro com a decisão da Gabriela Hart. E, enfim, o Supremo está se metendo em tantas que ele vai sair dessa como grande culpado por ignorância, má-fé, absolvição de culpados, punição de inocentes e um completo menosprezo pela instituição de que fazem parte. E a Ana pediu um segundinho a palavra, quer dar uma completada no assunto, Ana? Não, Adriana, é porque a gente sabe como a internet é maldosa, né? Então, para que nada fique fora de contexto, quando eu disse colocar os ministros aí no paredão, é no paredão da votação, para que a gente possa eliminar toda semana, como nos programas aí, né, onde as celebridades ou as pessoas ficam trancadas toda semana, e toda semana tem um bate-boca, toda semana tem um barraco, todo dia, e a cada semana as pessoas votam para eliminar quem é que vai sair. Então, o paredão que eu me refiro é exatamente o paredão, quem dera se a gente pudesse votar toda semana entre um ou outro. Hoje sai, se essa semana sai Gilmar Mendes ou Rosa Weber, seria um sonho, né? Perfeito. Pelo menos